Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes de começarmos a trazer as notícias do nosso Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E que, por fim, você possa hypar o vídeo, para que a gente possa ter um engajamento maior perante a plataforma e que a gente possa alcançar ainda mais rubro-negros com esse nosso trabalho. Dito isso, vamos às notícias do Mengão dessa sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025. Bom, depois da inesperada derrota para o Fluminense na última quarta-feira no Maracanã, o elenco rubro-negro de Felipe Luiz se reapresentou ontem, quinta-feira à tarde, no CT Ninho do Urubu, onde foi iniciada a preparação para a partida de amanhã, sábado, contra o Bragantino, no Maracanã. Na atividade de ontem, os jogadores que foram titulares diante do Fluminense fizeram apenas trabalhos regenerativos na academia, enquanto os demais foram a campo trabalhar com Felipe Luiz e seu staff, a parte tática e a parte técnica também. A grande notícia de ontem foi que o exame de imagem a que se submeteu o atacante Bruno Henrique não constatou nenhuma lesão muscular no atleta. Portanto, Bruno Henrique está liberado totalmente para enfrentar o Bragantino amanhã no Maracanã. Se o Flamengo não terá diante do Bragantino nem Pulgar e nem Saul, ambos suspensos pelo cartão amarelo, em compensação pode ter a volta de 5 atletas considerados titulares. São eles Varela, Léo Ortiz, Alexandro de la Cruz e Arrascaeta. Mesmo com a derrota para o Fluminense e consequente diminuição da distância para o Palmeiras, somente 2 pontos, agora o Flamengo continua dependendo apenas de si para conquistar o título de campeão brasileiro. São 4 jogos que restam: Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol, para que o Flamengo confirme uma vitória simples de 1-0 sobre os 4 e consiga confirmar a conquista do título de campeão brasileiro. Já foi definida a equipe completa de arbitragem para Flamengo e Bragantino amanhã, sábado, às 21h30 no Maracanã. O árbitro é Fernando Mendes, do Pará. Na bandeira 1, o assistente Alessandro Matos, da Bahia. Na bandeira 2, Alex dos Santos, de Santa Catarina. E no árbitro de vídeo, surpreendentemente, Braulio da Silva Machado, aquele ex-árbitro, né, de campo de Santa Catarina, será o VAR, será o árbitro de vídeo. Bom, e a transmissão, Marquinhos? Bom, a transmissão, sábado, 21h30, ela vai ser novamente exclusiva do Premier. Não teremos TV aberta na transmissão de amanhã, sábado, entre Flamengo e Bragantino. O zagueiro Pablo, que nunca foi aproveitado pelo técnico Felipe Luiz e que tem contrato com o Flamengo até o próximo dia 31 de dezembro próximo, já tem contrato acertado para a próxima temporada com o São Bernardo, que disputa o Campeonato Paulista. A princípio, a duração do contrato é apenas para a realização do Campeonato Paulista. Boa sorte aí para o Pablo, que não teve como desempenhar bem o seu futebol no Flamengo. Para a partida diante do Bragantino amanhã, sábado, já estão esgotados os ingressos de 2 setores no Maracanã, os setores norte e o setor leste inferior. A partida de amanhã contra o Bragantino será a última do Flamengo no Maracanã antes do embarque para a final da Libertadores da América em Lima, no Peru, contra o Palmeiras no dia 29 de novembro. Antes disso, o Flamengo joga amanhã contra o Bragantino no Maracanã e terça-feira enfrenta o Atlético Mineiro na Arena Galo Cego, em Minas Gerais. Depois da final da Libertadores, o Flamengo volta ao Maracanã para enfrentar o Ceará e fecha a participação no Campeonato Brasileiro jogando contra o Mirassol na última rodada.
O Flamengo volta a treinar hoje, sexta-feira, novamente a partir das 15h30, fazendo a sua última atividade em preparação para a partida contra o Bragantino. Felipe Luiz deve, desse treinamento de hoje à tarde, definir não só o time titular, como a lista dos relacionados para a partida de amanhã. Bom, o centroavante Pedro, que não deve jogar a final da Libertadores da América contra o Palmeiras por conta de uma lesão muscular, teve confirmado pelo clube e também por ele que ele irá a Lima com a delegação quando da final da Libertadores contra o Palmeiras. Na temporada, o Flamengo já tem 70 jogos disputados com 44 vitórias, 15 empates e 11 derrotas, com aproveitamento geral de 70%. Saiba agora o aproveitamento do Flamengo com a presença de Arrascaeta e sem a presença de Arrascaeta. Com a presença de Arrascaeta são 57 jogos, 39 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. O Flamengo com Arrascaeta tem 74,8% de aproveitamento. Sem Arrascaeta são 13 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E aí, sem Arrascaeta, o aproveitamento do Flamengo cai para 48,7%, que só mostra a importância do craque uruguaio da camisa 10 do Mengão quando joga pelo Flamengo. Ontem, quinta-feira, 4 jogos completaram a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juventude 3, Cruzeiro 3, Bahia 2, Fortaleza 3, Ceará 1, Inter de Porto Alegre 2, Corinthians 3, São Paulo 1. Esses foram os jogos e os resultados. Hoje, meus amigos, tem decisão no Campeonato Carioca de Futebol Feminino. Flamengo e Fluminense decidem a competição no jogo de ida. O placar terminou 0-0, não dando vantagem a ninguém no jogo de volta. Se tiver um ganhador, vai ser campeão. Se for empate, a decisão vai ficar na cobrança de pênaltis. A partida acontece às 21h30 no Estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca e terá transmissão ao vivo pelo Sport TV. A CBF decidiu não punir o árbitro David Oliveira Lacerda do Espírito Santo, que arbitrou Flamengo e Fluminense na última quarta-feira e que não marcou um pênalti escandaloso em Bruno Henrique cometido pelo zagueiro Thiago Silva do Fluminense. A CBF entendeu que o lance em relação ao pênalti não marcado ele era interpretativo, porém, por conta disso, não vai punir David Oliveira Lacerda. Bom, meus amigos, fim da invencibilidade do nosso basquete. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, voltou às quadras do NBB 25-26 ontem no Maracanãzinho contra o Brasília, defendendo uma invencibilidade na competição de 10 jogos. Eram 10 jogos e 10 vitórias. E ontem no Maracanãzinho o Flamengo foi surpreendido e perdeu para o Brasília por 85-83. Então, agora o Flamengo continua na liderança do campeonato do NBB, porém com uma derrota para o Brasília. O Flamengo se consolidou como referência global em vendas de camisas em 2025. Segundo o levantamento da consultoria Euroamérica, considerando o período de janeiro a outubro, o rubro-negro é o único clube brasileiro entre os 10 primeiros do ranking mundial de venda de camisas. Veja o ranking. Em primeiro, Real Madrid com 3.130.000 camisas vendidas. Em segundo, Barcelona, 2.940.000. Em terceiro, PSG 2.540.000, em quarto Bayern de Munique 2.370.000, em quinto Inter Miami 2.160.000, em sexto Boca Juniors, o primeiro sul-americano com 1.930.000 camisas vendidas, em sétimo Manchester United com 1.850.000, em oitavo Flamengo com 1.670.000 camisas. Em nono, o Chelsea com 1.420.000. E em décimo, fechando o ranking, fechando o top 10, o Al Nassr da Arábia Saudita com 1.280.000. Bom, meus amigos, o
O Flamengo emitiu uma nota oficial ontem, no finalzinho da tarde, se queixando e reclamando da não marcação desse pênalti absurdo cometido pelo Thiago Silva em cima do Bruno Henrique no clássico de quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã. O Flamengo emite a nota justamente para marcar território e para mostrar a sua insatisfação em relação a, mais uma vez, a arbitragem comprometer e complicar também, prejudicando o Flamengo durante a trajetória buscando esse título de campeão brasileiro, que é muito importante para o rubro-negro. Então, o Flamengo está aí se marcando posição e mantendo uma coerência de quando é realmente prejudicado pela arbitragem. Essas são as notícias do Flamengo nessa sexta-feira, dia 21 de novembro. Eu sou Marquinhos Assunção e me despeço agora de você com até logo, até breve, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.